Globo Esporte está de volta e amanhã tem Bragantino e Corinthians na tela da Globo, ao vivo, às 4 da tarde. E o Bragantino, na tabela, está na cola do líder Botafogo. Nossa tabela volta por aqui, ó. Bragantino, 55 pontos. Se ganhar, vai a 58 pontos. Cola no Botafogo e também tem um jogo a menos, hein? Lembrando que o Botafogo só joga na segunda-feira. Lucas Rangel vai contar pra gente como é que o time chega para amanhã. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Gabriela? Boa tarde para você, para todos ligados no Globo Esporte. O Bragantino chega para essa partida com um treino a menos, digamos assim. A atividade de ontem, que estava prevista lá no CT, foi adiada por causa das fortes chuvas aqui em Bragança Paulista. O treino foi transferido para a academia, para um fortalecimento físico, e o time está treinando hoje em campo e vai ser o único treino antes do jogo de amanhã contra o Corinthians, aqui no estádio Nabi Abichedi, onde os ingressos estão esgotados. Uma carga de 11 mil ingressos colocados à venda e vendidos todos de forma antecipada. A torcida do Bragantino confiante nesse momento e o técnico Pedro Caixinha muito feliz com o desempenho defensivo, principalmente da equipe. O time que em 30 jogos nessa competição só levou gols em 15. Metade dos jogos o time passou em branco. Ele tem valorizado bastante esse desempenho defensivo da equipe do Bragantino. Do lado do Corinthians, um pouco mais de alívio. O time se afastou da zona de rebaixamento com a vitória sobre o Atlético Paranaense e quem sabe está pensando em voos mais altos. Vamos ver na reportagem do Pedro Rocha. Sequência invicta, 6 jogos sem saber o que é perder. Sim, meus amigos, é do Corinthians mesmo que eu tô falando. Fazia tempo que o corintiano não passava um sábado, respirando tranquilo. A equipe vai encontrando soluções e o treinador também vai encontrando soluções, né? Você aprende muito a cada jogo com o grupo que você tem. Você começa a conhecer a reação dos seus jogadores exatamente nesses momentos de dificuldade, como passamos no domingo e como passamos hoje de novo. Aquele papo de brigar contra o rebaixamento, vamos combinar que já era, né? Segundo o espião estatístico, o time tem 95% de chances de ficar na Série A. Então, será que dá tempo de sonhar mais alto? A gente tem que continuar olhando o setor em que nós estamos. Não temos que ficar olhando lá para cima ainda, não. Nem não sabemos se vai dar tempo de olhar para cima. Mas temos que ficar olhando sempre com os pés bem firmes onde nós estamos. Porque daqui a pouco você começa a olhar muito para cima e esquece o que você está jogando nesse momento. O momento agora é o do maior desafio desde que Mano Menezes chegou ao Corinthians. Pela primeira vez, o treinador enfrenta um time que briga pelo título do Campeonato Brasileiro e fora de casa. O Bragantino é o melhor time do retorno, terceiro colocado do campeonato. E repara ali na classificação que ele tem um jogo a menos que o Palmeiras, segundo colocado. É um jogo extremamente difícil, é um time que está na parte de cima da tabela. Mas a gente está numa crescente, vem fazendo bons jogos. Então é repetir o padrão de atuação para poder fazer um grande jogo e aí sim merecer a vitória. É jogo gigante e em momentos assim, chegar leve e confiante é o primeiro passo para a fase boa continuar. Fomos a 40 pontos, então sai uma pressão extrema para aliviar um pouco, mas não relaxar. Nós não relaxamos. Ó, tá na hora de fechar o noticiário do Corinthians aqui. Lê, quais são as novas opções para o jogo de domingo? Fala, Má. É isso aí, vão ter retornos para essa partida aí contra o Red Bull Bragantino. 2 peças muito importantes para o Corinthians, que são eles, né? Fábio Santos e Fausto Vera, que estavam suspensos na partida contra o Atlético Paranaense. Lembrando aqui que o Timão se reapresentou nesta manhã e aí Giovani e Gustavo Mosquito também foram vistos no treinamento, né, junto com os demais jogadores, mas eles seguem como dúvida. Outro assunto importante que a gente tem para falar é que o Corinthians é, neste momento, o time com a maior invencibilidade no Brasileirão, acumulando aí 6 jogos sem perder, sendo 4 deles empates e 2 vitórias. Mas agora vai pegar o Braga lá em Bragança Paulista, que está lutando ali pela parte de cima da tabela, querendo ali a liderança. E aí, vocês acham que dá para o Corinthians continuar com a invencibilidade ou não? O Bragantino vai com tudo?
Obrigada, Lê. E aí, gente? Qual vai ser o resultado aí? O que vocês acham? O Corinthians consegue uma vitória lá em Bragança? Eu acho que não. Eu acho que o Red Bull Bragantino vai confirmar aí esse bom momento que vem vivendo e vai vencer em casa, fazer o dever de casa. Hoje o Red Bull Bragantino é uma equipe muito mais sólida, mais confiante do que o time do Corinthians. E ganhando segue na briga, por que não pelo título do Campeonato Brasileiro. Sonhar de graça, quatro pontos atrás do Botafogo. E que trabalho do Pedro Caixinha, né, cara? Outro ao meu ver, ele deveria ganhar o prêmio de melhor treinador da temporada. Pode ser. O gol marcado na quarta-feira foi importante na lista de artilheiros do Corinthians na temporada. Vamos falar do Coringão aqui agora. Quem fez esse levantamento direitinho e chega para a conversa é a nossa querida Letícia Contier. Boa noite, Lê. Quais são os números que você separou para a gente falar para a Fiel aqui? Boa noite, mas isso mesmo. O jogo aí contra o Atlético Paranaense foi muito importante. O gol da vitória, né, do Yuri Alberto foi muito importante para o próprio jogador, já que ele alcançou a marca aí de artilheiro do Timão no Campeonato Brasileiro. A gente separou aí uma tela para mostrar para vocês aí de casa quem são os artilheiros do Timão no campeonato. Começando então por Yuri Alberto com 8 gols em 29 partidas, seguido por Roger Guedes, 7 gols em só 15 partidas, lembrando aí que a última partida dele foi contra o Vasco lá em julho. E em terceiro lugar, Fábio Santos com 4 gols em 20 partidas. Todos os gols do Fábio Santos foram de pênalti. E é interessante a gente ver agora os números do Yuri e do Guedes na temporada toda. E aí o Guedes está na frente com 21 gols em 41 partidas, enquanto Yuri acumula aí 15 gols em 58 jogos. Para o Yuri chegar à marca do ex-companheiro, ele teria que fazer 6 gols ou para ultrapassar pelo menos 7. Só que o Timão tem só 7 jogos até o final da temporada. Então, para ele ultrapassar, ele teria que fazer pelo menos 1 gol aí em cada partida. E aí, vocês acham que dá para ele ultrapassar o Guedes? Ou essa marca aí de artilheiro do Brasileirão já tá ótimo? Artilheiro do Brasileirão pelo Corinthians, é claro. Volto com vocês. Obrigada, Lê, pelas informações aí. Vários gols do Guedes, que ainda deixa saudades, né, no torcedor corintiano, ele que é o artilheiro, então, igual a Lê falou pra gente aqui, no geral, do Corinthians, mas agora Yuri ultrapassou na questão do Brasileirão. Com esse gol de cabeça, você viu o efeito que ele colocou na bola nesse gol? Ele meteu uma trivela de cabeça enganando o Bento. O próprio Yuri disse assim, foi gol feio, mas foi gol, né, Marcelo? Não importa, né? Não importa, feio é não fazer gol. É isso. Já diria da Maravilha, né? Parafraseando o dito cujo. Então, eu já disse várias vezes, para mim o Yuri Alberto é um jogador bem médio, limitado, esforçado, ele tem algumas limitações técnicas para jogar de centroavante, para dominar a bola, para passar, ele perde muito gol também, tudo bem, perder gol faz parte da vida de quem está lá na frente, mas eu acho que ele tem muitas limitações. Ele é bom na velocidade, facão e finalizar, mas eu vejo vários defeitos nele como atacante, apesar da entrega em todos os jogos. Roger Guedes dá de 10 no Yuri Alberto. É um jogador mais espalhafatoso, tal, mas com bola mesmo, que pega a bola e resolve, para mim é muito acima tecnicamente em relação ao Yuri Alberto, Marcelo. Eu tenho algumas considerações a fazer em relação a esses números que a Lê colocou aí na tela. O Yuri Alberto, ele abriu mão de ser egoísta durante todo o primeiro semestre, trabalhando em prol do time, puxando muitas vezes a marcação e abrindo espaço para o Roger Guedes infiltrar e fazer gol. Ele se despiu de qualquer tipo de vaidade, vamos dizer assim, e isso fez com que o Roger Guedes ganhasse mais destaque justamente por essa falta de egoísmo do Yuri Alberto. Agora que o Roger Guedes saiu e o Yuri Alberto não precisa mais fazer o que vinha fazendo para privilegiar o Roger Guedes, eu acho que o Yuri Alberto tem ganhado protagonismo e isso acabou trazendo para ele mais gols. A fase técnica dele não era boa, eu acho que aos poucos ele vem reencontrando o futebol que um dia ele apresentou e o fez ir para o futebol europeu e o fez voltar para o Corinthians com grande expectativa, mas eu ainda acho que ele pode melhorar muito. Eu não vejo o Yuri Alberto como um 9 clássico, que é como muita gente tem achado que ele deve atuar no Corinthians. Eu acho que se ele tivesse um outro jogador de referência e atuasse
como um segundo atacante mais móvel, saindo da área muitas vezes, talvez ele poderia render muito mais, porque ele tem velocidade, ele tem uma técnica apurada, ele tem a finalização, mas muitas vezes ele não vai ser o cara que vai fazer a parede. Não acho que ele tem a técnica tão apurada. Ele não vai fazer a parede, ele não vai fazer o pivô, ele não vai ter aquela presença diária de um Caleri, por exemplo. Mas eu acho que ele pode perfeitamente... Ele tem que ser o coadjuvante do ataque. Ele é um jogador complementar ao Caleri. Yuri Alberto com o Caleri seria uma senhora dupla de ataque. Eu sou um pouco mais grosso, tá? Eu acho que ele é um coadjuvante. Tem jogador que não dá pra ser o principal atacante. Ele é um bom coadjuvante. Quando tinha um cara melhor que ele rendia legal. Ele era o boi de piranha, ele ia lá, abria espaço pro outro, tal. De vez em quando fazia os gols, dava mais a bola pro companheiro. Mas é só uma questão de ponto de vista. Mas aí vem aquela questão que o torcedor corintiano fala sempre, né? Que a saída do Roger Guedes, apesar da chegada do Rojas, que não ainda está desempenhando aquele futebol, ainda está fazendo muita falta, né? Tá fazendo muita falta esse jogador que de repente passa uma bola mais limpa pro Yuri. Foi muito bom essa colocação, Marcelo, ele tá sozinho lá no ataque. O Rojas ainda não engrenou. O Renato Augusto não joga todas. Então, muitas das vezes o torcedor espera que o Yuri Alberto pegue a bola debaixo do braço e resolva sozinho. Ele não é esse jogador que vai pegar a bola do braço, driblar 3 e fazer o gol. Apesar da vontade, né? Apesar da vontade. Ele é um cara voluntarioso, corre o tempo todo, ele tenta. Ele erra porque ele tenta. Isso eu tenho que valorizar. Mas ele tem o Yuri Alberto, ele não se esconde. Ele não se esconde. Tenta o tempo inteiro, deixa tudo em campo. Mas, pô, ô Yuri, na boa, cara, aprender a dominar uma bola. Eu não tô nem falando fazer parede no meio de 2 becões. Dominar uma bola com um pouco mais de calma, né, velho? Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!